capítulo 4. Eu vou fazer uma exposição só de 2 versículos, versículos 26 a 27. E hoje, meus amados, nós iremos voltar para uma série de mensagens que nós estamos pregando aqui, cujo nome é Os Combates da Alma. São as 3 séries que nós estamos meditando. Nós estamos meditando no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Nós estamos meditando na carta aos Gálatas, no Novo Testamento. E também essa série chamada Os Combates da Alma, que são questões terapêuticas. Sim, e a confissão de fé também. E a gente está estudando a nossa confissão de fé batista também. Amados, os combates da alma são pontos terapêuticos da fé cristã. Muitas lutas que nós enfrentamos na vida, a Bíblia, ela tem respostas. Por exemplo, eu já falei desse púlpito aqui sobre como vencer o desânimo, como vencer a culpa, como vencer o descontentamento, como vencer a solidão. E hoje eu quero meditar com vocês sobre como vencer a ira. A ira. Eu pergunto uma coisa para você: como que você tem lidado com a sua ira, com a sua raiva, com seus aborrecimentos? Existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que se iram e colocam para fora, ofendendo pessoas, machucando pessoas, causando caos familiar e social. E há aqueles que se iram e que se guardam, mas por dentro parece um vulcão em erupção. Estes, por vezes, ficam doentes do estômago, do coração, porque acaba afetando o corpo. E nessa noite eu quero apresentar para vocês nas Escrituras, segundo o apóstolo Paulo, como vencer a ira. E Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, ele fala sobre isso. Eu vou estar lendo na versão da Nova Almeida atualizada, que diz assim, acompanhe comigo, a leitura da Escritura, verso 26. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, dependemos do Senhor para tratar desse assunto tão espinhoso, tão complexo. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua santa palavra, e que o Teu Espírito possa apaziguar os nossos ânimos diante das demandas da vida, e que Teu Espírito possa nos controlar diante de situações terríveis. Ó Deus, ministra aos nossos corações, através do Espírito Santo, mediante a Tua palavra. Nós dependemos de Ti e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. Deixa eu te apresentar algumas frases dos irados. Pessoas que têm problemas com a ira. Muitos dizem assim: pastor, não consigo me controlar. Não consigo me controlar. Outros dizem assim: eu perco a cabeça muito fácil. Eu não consigo, pastor, eu perco a cabeça muito fácil. Outros dizem: eu sou muito nervoso. Eu sou muito nervosa. Outros dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não levo. Comigo não. Outros dizem assim: eu falo na cara mesmo. Se não gostou, é problema dele, eu falo na cara mesmo. Outros dizem assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir. E outros, mais irados, dizem assim: comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Essa é a frase dos irados e das iradas. Quando nós recorremos aos dicionários, os dicionários definem a ira com uma gama de significados. Por exemplo, através da ira vem as palavras raiva, cólera, fúria, agressividade, indignação, violência e desejo de vingança. Esses conceitos estão registrados na maioria dos dicionários, quando se tratam da palavra ira. Mas os estudiosos observaram que a ira tem algumas fases. Por exemplo, os especialistas na área do comportamento humano,
eles dizem que a ira tem 3 fases. Primeiro, a irritação. A irritação é um sentimento de desconforto, fase a aborrecimentos causados por alguém ou alguma coisa. Irritação. Nós ficamos muito irritados. Aí, indignação é a segunda palavra. Indignação é uma frustração com algo que se julga injusto e despropositado. Aí sim vem a ira. A ira é um sentimento que nos leva à fúria. E por vezes é seguido de violência verbal e física. Então essas são as classificações que os especialistas na área do comportamento humano têm pesquisado. Irritação, indignação e o ápice, que é a ira, a fúria. Agora, quando nós recorremos às Sagradas Escrituras, precisamos entender que nem toda a ira é pecado, nem toda a ira é pecaminosa. Deixa eu te apresentar alguns exemplos. Por exemplo, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Mateus capítulo 23. Se você conhece Mateus capítulo 23 ou não conhece, leia em casa. Mateus capítulo 23 é um texto extenso. Jesus confrontando a elite religiosa da época deles, e tem mais ou menos 7 vezes Jesus usa a expressão hipócritas. Hipócritas, raça de víboras. E eu creio, gente, com toda minha sinceridade, que quando Jesus falou isso para os fariseus, não foi com melancolia e nem melosidade, mas foi para confrontar. Ali, Jesus estava confrontando com uma ira santa devido à hipocrisia religiosa. Por exemplo, João capítulo 2, Jesus expulsa os cambistas do templo com chicote. Olha a situação de Jesus, ele entra no templo, eles vê os cambistas fazendo um comércio desleal dentro do templo. João capítulo 2 diz que ele pega um chicote e vai atrás das pessoas e vira as mesas. Aí você acha que ele fez isso de uma maneira meiga? Saiam daqui, por favor. Como se fosse um piegas. Saia daqui. Não. Ele foi para cima como homem. A ira santa de Jesus manifestada. Gálatas capítulo 2 fala de Paulo repreendendo Pedro na cara. Porque Pedro, ele fez algo muito errado na igreja de Gálatas, e Paulo, observando, diz que ele repreendeu o apóstolo na cara. Na cara. Ira santa. Atos capítulo 17 diz que quando Paulo ele foi para Atenas, a capital intelectual da época, para pregar o evangelho, e ele viu a cidade cheio de ídolos, cheios de imagens de escultura, diz que o coração dele se indignou, ele ficou indignado com tanta idolatria na capital intelectual daquela época. Ele foi indignado, indignação santa. E a Bíblia também diz que Deus vai condenar as pessoas com ira. A Bíblia diz que todos aqueles que não amam a Deus, que todos aqueles que não seguem a Jesus, que todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não colocaram a sua fé em Jesus, um dia vão receber a ira de Deus no juízo final. Quem disse isso? O profeta João Batista. Em João 3,36, João Batista falou assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em rebeldia ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que não querem experimentar o amor de Deus aqui, um dia vai experimentar a ira de Deus no juízo final. É isso que a Bíblia diz, gente, é isso que a Bíblia advoga. É isso que o profeta João Batista ensinou. Então a gente precisa entender que nem todo pecado é maléfico, nem toda ira é maléfica e nem toda ira é pecaminosa. Por exemplo, o grande teólogo, o Dr. Charles Hodge, falando sobre a ira, olha só o que ele escreveu, abre aspas: a ira, se misturada com santas afeições ou em uma mente santa, é virtuosa. Porém, se misturada com malícia, é pecaminosa. Essa é a linha tênue em que a Bíblia separa entre uma ira justa, uma ira santa
e uma ira pecaminosa. Uma ira santa, uma ira justa, é quando nós ficamos indignados, quando os valores de Deus estão sendo atacados. A ira justa é quando nós vemos o mundo em pecado e o mundo não se interessando em ter relacionamento com Deus. Isso deixa o nosso coração indignado. Porém, a ira misturado com malícia no ponto de maltratar alguém, de prejudicar alguém, aí essa ira é pecaminosa. Essa ira a Bíblia condena. Mas olha só, deixa eu falar um pouco para vocês, um pouco do contexto dessa carta aos Filipenses, que Paulo escreveu. Paulo que escreveu essa carta, mais ou menos no ano 62 e 63 depois de Cristo, para os crentes, os cristãos da cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante na antiguidade. Agora, o contexto dessas palavras de Paulo é bastante interessante. Ele está exortando os cristãos de Éfeso a se despir do velho homem e a se vestir do novo homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos falam do fundamento da nossa salvação. E no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele fala da doutrina da eleição, doutrina da predestinação, doutrina da adoção, em que nós fomos salvos porque Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos libertou. Então, o fundamento da nossa salvação está em Efésios 1, 2 e 3. Agora, Efésios 4, 5 e 6 fala da evidência da nossa salvação. Esses que foram salvos por Deus precisam evidenciar em suas vidas que foram salvos. Aí, a partir do capítulo 4, Paulo, ele começa a mostrar o seguinte: você que é cristão, você que é discípulo, você precisa se despir do velho homem, da velha natureza e se revestir do novo homem. Se não, veja comigo, Efésios 4, versículo 20 na sua Bíblia. Olha só. Paulo escreveu assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, olha como é importante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, Paulo, ele está tratando, gente, da conduta dos cristãos. Como que os cristãos devem viver aqui nesse mundo. No entanto, o apóstolo, ele esboça 6 maneiras concretas de o cristão se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Olha só, presta atenção. Primeira questão: deixe de mentir e fale a verdade. Efésios 4, verso 25. Paulo diz que o cristão não pode viver uma vida de mentira. Por quê? Jesus falou em João 8 que o pai da mentira é o diabo. E quem vive uma mentira se assemelha ao próprio diabo. E Paulo está dizendo: olha, vocês precisam se despir do velho homem, se revestir do novo homem e não viver uma vida de mentira. Segundo, deixe de ser dominado pela ira e tenha domínio próprio. Versos 26 e 27. Terceiro, deixe de roubar e trabalhe para poder ajudar o próximo. Verso 28. Quarto, deixe de ofender com palavras e passe a edificar. Verso 29 e 30. Quinto, deixe de intrigas e viva em amor. Efésios 4, 31 até o capítulo 5, verso 2. E sexto, deixe a imoralidade sexual e viva em pureza. Efésios 5, versos de 3 a 5. Então vocês estão vendo o esboço de Paulo? É Paulo dizendo o seguinte: agora que vocês são cristãos, vivam de maneira digna desse evangelho. Renuncie à velha vida, renuncie aos velhos pecados e revistam-se do novo homem, da nova mulher criado em Cristo Jesus. Bom, diante dessa lista de condutas, está lá no meio, gente, a ira. E esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês. A Bíblia nos adverte contra
os perigos da ira, os ataques da ira, e eu vou apresentar para vocês como vencê-la pela fé. Como vencer a ira pela fé. Então, primeiro, os perigos da ira. Precisamos entender, em primeiro lugar, que pensar que Deus vai agir mediante a nossa ira. Deus nunca vai agir mediante a nossa ira. E tem muitas pessoas, a gente precisamos ter muito cuidado com isso, que nós pensamos muitas vezes que Deus vai agir porque a gente está irado. E não é bem assim. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Só ouça para você não se perder. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta. Você pode ficar irado, você pode se descabelar, você pode ficar nervoso e nervosa, a sua ira não vai movimentar a mão de Deus. E nós precisamos entender, e Tiago está falando, olha, a ira do homem, a ira do ser humano, não produz a justiça de Deus. Não produz. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa ira, que quando nós falamos da nossa ira, ou até oramos com ira, não significa que Deus vai agir com justiça. Não significa necessariamente. Esse é o perigo da ira. E nós agirmos assim pensando que Deus vai agir por nós, porque nós estamos irados. É um equívoco. Outro problema, outro perigo, a ira afeta a nossa língua. Está aqui. O grande problema que Jesus falou, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,8, ele falou assim, olha o problema da ira e da língua. Ele falou assim, mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele faz aí a lista. A ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Isso é coisa terrível. Muitas pessoas que têm problema com a língua, muitas pessoas que têm problemas com a boca, é fruto de ira, porque a ira afeta a nossa língua. E tem muita gente com problema assim, gente, meus amados. Pessoas que verbalizam a sua ira, como diz o Paulo, com linguagem indecente. Outro perigo, a ira afeta a nossa conduta. A ira, ela afeta o nosso comportamento. Por exemplo, Paulo escrevendo de novo, aí, Efésios 4, verso 31, ele diz assim, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como a toda a maldade. A ira nos afeta de tal maneira que deixa os nossos corações amargurados, muitos agem com gritaria, quer vencer na voz, quer vencer na alta voz, não sabe conversar, não sabe debater, não sabe discutir e quer ganhar no grito. Sabe por quê? Coração irado. A ira afeta a nossa conduta. E, gente, meus amados, como é difícil lidar com pessoas assim, né? Na verdade, como é difícil lidar com pessoas assim no casamento. Gente que ira, que grita, sabe? É terrível. Gente no trabalho que grita, irado, porque a ira, ela afeta a nossa conduta. Outro perigo, a ira, isso aqui é terrível. A ira desmedida, pecaminosa, faz parte das obras da carne. As obras da carne que Deus abomina, que está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, Paulo escreveu assim, ora, as obras da carne são, aí ele começa a lista, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, a ira está lá no meio, egoísmo, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias. E Paulo ele finaliza dizendo assim, coisas semelhantes a esta eu vos digo, que quem pratica não vai entrar no reino de Deus. Vocês estão vendo a lista?
E dentro da lista das obras da carne, são práticas pecaminosas que as pessoas estão envolvidas, no meio está a ira pecaminosa. Assim como uma pessoa que é escravizado pela bebida, assim como uma pessoa é escravizado pela imoralidade sexual, assim uma pessoa que se ira de maneira pecaminosa, há uma grande possibilidade que essa pessoa está na prática da carne, na prática dos pecados que Deus aborrece. Então vocês estão percebendo como é terrível? Como nós precisamos tomar cuidado. E aí, eu apresento para vocês o maior perigo, eu vou até explicar. A ira pecaminosa, a ira excessiva, a ira crônica pode ser fruto de um coração não regenerado. A ira pecaminosa, a ira desenfreada, a ira crônica e maldosa pode ser fruto de um coração não convertido. Onde você sabe disso, pastor? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, Jesus falou assim: vocês ouviram o que os antigos ensinaram, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, desde aquela época, o sistema jurídico já tinha alguns processos para quem se irava um com o outro, ia para o julgamento. Jesus continua. Também, qualquer que dizer a seu irmão raca, gente, era uma ofensa em aramaico. Qualquer irmão que dizer raca será levado ao tribunal. Desde aquela época já tinha processo de calúnia e difamação. Aí Jesus, ele problematiza ainda mais essa questão. Ele diz assim: e qualquer que dizer a seu irmão louco, esse louco no hebraico era uma palavra ofensiva, denegrindo uma pessoa, arrebentando uma pessoa. E Jesus diz assim: se alguém disser para o seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. É a primeira vez na Bíblia que Jesus ele usa essa palavra inferno. É a primeira vez nos evangelhos que Jesus ele usa essa palavra inferno, que é um lugar de condenação e sofrimento. Aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, se uma pessoa, por causa da sua ira, por causa da sua maldade, tentar matar o seu irmão só com as suas palavras, essa pessoa corre o risco de ir para o inferno. Jesus está dizendo o seguinte: se isso está acontecendo com esse cidadão, é porque nunca houve conversão. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Esses são os perigos da ira. Você entendeu biblicamente os perigos da ira? É coisa terrível. Agora eu quero te apresentar os ataques. Os ataques de ira. Eu quero te apresentar algumas na Bíblia, algumas. Eu sei que tem vários motivos para ter ataques de ira. Mas eu destaco um motivo para vocês, que muita gente fica irado por julgar não ter sido reconhecido. Muita gente fica irado por julgar não ter sido reconhecido. É o seu caso? Jesus ele conta uma parábola, a parábola do filho pródigo, em João capítulo 15, que quando aquele filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai, o irmão mais velho ainda não tinha chegado, ele chega perto da casa, ele vê aquela festa, ele chama um dos servos, seu pai, o que está acontecendo? Ele diz: olha, o seu irmão voltou, ele voltou e seu pai matou o melhor animal e nós estamos aqui festejando. Diz a Bíblia que ele ficou irado. Ele falou: como assim? Eu sempre trabalhei duro para o meu pai, ele nunca me deu um animal para eu comemorar com os meus amigos e agora ele recebeu esse filho que gastou o seu dinheiro com rameiras. Ele não entendeu o milagre do irmão ter voltado para a casa do pai. E aquele filho foi consolado pelo pai dizendo: filho, tudo que eu tenho é seu, tudo sempre foi seu. Esse seu irmão estava morto, mas agora reviveu. Então tem muita gente que fica com ataques de ira por não ter sido reconhecido, que tem essa necessidade de reconhecimento e quando não é, fica irado. É o seu caso? Tem muita gente que fica irado por não gostar da forma como o outro é e age. Tem muita gente que fica irado por não gostar da forma como o outro é e como o outro age. Por exemplo, Jonas, capítulo 4.
Deus designou Jonas para pregar a Nínive. Vocês conhecem a história, né? Ele desobedeceu, foi para Tarsis, e aí foi engolido pelo grande peixe, aí foi vomitado, aí ele pregou lá em Nínive. E quando ele pregou em Nínive, a expectativa dele é que Deus julgasse aquela cidade. É que Deus arrebentasse aquela cidade. O que aconteceu? Ele pregou, Nínive se converteu, se arrependeram, e Deus perdoou aquele povo. Aí Jonas ficou indignado: Senhor, eu sabia. Eu pensei que o Senhor ia destruí-lo, o Senhor os perdoou. Eu sabia, porque o Senhor é tão misericordioso. Ele ficou irado pelo perdão de Deus na vida dos outros. Ele ficou irado. Senhor, eu pensei que o Senhor tinha me enviado para cá para pregar uma mensagem de juízo, para acabar com eles, para acabar com a vida deles, e o Senhor os perdoa. É porque tem muita gente que fica irado por não gostar da forma como o outro é e age. E, no entanto, tem muita gente que fica irado até com Deus pela forma como Deus age, né? Deus é tão compassivo, é tão misericordioso, que às vezes a gente quer o fim daquela pessoa e Deus perdoa e restaura. Porque Deus é misericordioso. E muitas pessoas ficam irados com isso. Agora, meus amados, muitas pessoas são irados e iradas por serem impacientes. A ira e a impaciência são irmãs. E um outro dia eu vou falar sobre como vencer a impaciência. A ira e a impaciência são parceiras, são pecados parceiros. O rei Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 7, verso 8 e 9, olha só que Salomão escreveu: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Esse é o problema. Se você tem problema com impaciência, você é um forte concorrente a ser escravizado pela ira pecaminosa. Então tome cuidado, guarda o teu coração, coloca a sua vida diante de Deus. Porque se você não tratar a ira na sua vida, a ira vai dominar a sua língua, a sua conduta e o seu coração. Mas um outro ataque da ira que eu destaco, que é a realidade: muitas pessoas são irados por causa do pecado dos pais. Repito, muitos são irados por causa do pecado dos pais. Filhos irados por causa do pecado dos seus pais. Paulo falou isso em Efésios 6,4, quando ele alerta os cristãos de Éfeso, dizendo assim: pais, não provoque a ira dos filhos, antes criai-os na disciplina e na palavra do Senhor. Ira aqui, a ira dos filhos, gente, não é aquele aborrecimento, não. Ira aqui são aqueles pais que maltrataram os seus filhos, que rejeitaram os seus filhos, que desprezaram os seus filhos, que fizeram preferência entre filhos e acabou ferindo o coração de um outro filho. E muitos filhos ainda hoje carregam no coração uma ira tão grande quanto os seus pais e são irados por causa do pecado dos seus pais. Talvez seja o seu caso. Como que você foi criado? Como foi sua educação? Talvez você aloja no seu coração uma ira por causa do pecado dos seus pais. Você precisa se livrar disso. Você precisa se libertar disso. Você precisa pedir ajuda a Deus para se livrar dessa ira. Você pode até não colocar para fora, mas só Deus sabe a situação do seu coração, por causa da ira, que é fruto do pecado dos seus pais. Pois bem, como vencer a ira? Eu já falei sobre os perigos da ira, eu já falei sobre os ataques da ira, eu não esgotei o assunto aqui, que são vários, mas eu quero apresentar para vocês, biblicamente, como vencer a ira. E os pontos que eu vou apresentar para vocês, está no verso 26 e 27 do texto que eu li no começo da mensagem. Primeiro, como vencer a ira? Não extravase a ira. Você pode repetir comigo? Não extravase a ira. Não extravase. É por isso que no verso 26, Paulo ele fala assim: fiquem irados, mas não pequem. No entanto, esse fiquem irados
no verbo grego, é um mandamento permitivo. Paulo está dizendo o seguinte: você pode ficar irado. Você tem direito de ficar irado, mas olha, tome cuidado com o que você vai fazer com essa ira. Porque o que você for fazer com essa ira, ou vai ser uma ira santa, ou vai ser uma ira pecaminosa. Então, irai-vos, mas não pequeis, toma cuidado. Essa ira, que é um combustível, você precisa tomar cuidado como que você vai aplicar essa ira. No entanto, o primeiro ponto, não extravase a sua ira. Não extravase. Tome cuidado. Aqueles que assim fizeram, gente, arrebentaram casamentos, arrebentaram a vida dos filhos. Muitos deles perderam carreira profissional. Muitos deles perderam amizades profundas por extravasar a ira pecaminosa. Tome muito cuidado. Não extravase a ira. É por isso que Provérbios capítulo 15, o sábio escreveu assim: a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Muitos que falam insensatez ou estultícia é porque extravasaram a sua ira. Aí ofenderam pessoas, mataram amizades, acabaram com carreiras porque extravasaram a sua ira de maneira errada. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com seus sentimentos no casamento, principalmente no casamento, no seu trabalho, as pessoas que você convive, na igreja. Não extravase a ira. Segundo ponto para vencermos a ira: não haja com ira. Nem sei se essa palavra existe. Não agir com ira. É por isso que ele diz lá, olha, irai-vos e não pequeis. Se ire sim, fique irado, mas tome cuidado como você vai agir. É por isso, meus amados, que no verso 29 do mesmo texto, Paulo escreveu assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe por que tem muita gente com problema na boca com palavrão, com xingamentos? Não é uma questão só regional não, gente. É por causa de ira. Tem pessoas que não podem ficar irado porque aí sai um palavrão, um torpedo. Essa palavra torpedo no grego é infâmia. É uma palavra podre que sai da boca, dos lábios das pessoas. Não age com ira, não faça isso. Tome cuidado. E você vai ter que tomar cuidado, porque quem sabe o Espírito Santo está mostrando para você nesse momento problemas que você vai ter que resolver durante essa semana, que se você não tiver paciência, você vai agir com ira e vai acabar com aquilo que precisava ser solucionado. Não age com ira, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cuidado, homem, como você trata a sua mulher. O ouvido da sua mulher não é pinico. Cuidado. Esposa, cuidado, a maneira como você trata o seu marido é desrespeito por causa da ira. Cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, inflamada pela ira. Cuidado. Aí Paulo, no verso 32, ele fala assim: sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Quem sabe a sua ira é fruto de falta de perdão. Muitas pessoas estão iradas porque não liberaram o perdão. Não liberaram o perdão. E carregam no coração uma ira que está fazendo aniversário. Que está trafegando anos e pós anos com uma ira pecaminosa no coração. Não haja com ira. Não vá agir com ira. Tome muito cuidado. Terceiro ponto. Antes de entrar no terceiro ponto, deixa eu compartilhar com vocês. O meu primeiro pastor, lá em Campinas, na Igreja Batista Central de Campinas, lá no estado de São Paulo, certa vez ele pregou um sermão, gente, eu tinha 17 anos, era um novo convertido, e isso marcou minha vida porque ele estava falando sobre ira.
E aí ele estava falando sobre os lugares em que o crente, o cristão, mais sente ira. E isso, ele falando, era um termômetro da santidade dele, se ele tinha ou não. Aí ele destacou 2 lugares, adivinham? 2 lugares que fazem as pessoas ficarem com ira e perderem a paciência. Aí ele destacou trânsito e futebol. E ele disse assim, você quer saber se o crente realmente está vivendo santidade? Vê o comportamento desse crente no trânsito e no futebol. O trânsito e futebol é o termômetro da santidade desse crente, se ele tem ou não. Santificação de vida. E eu fiquei assim, mas será? Como vocês dizem aqui, capaz. Eu era novo convertido e não entendia isso, até que na minha cidade inventaram um tal de Olimpíadas Evangélicas. Aí, a cidade de Campinas, as principais igrejas evangélicas foram convidadas para participar de um campeonato de futebol, gente. Eu fui. E o que eu vi naquele campeonato, eu falo para vocês, eu fiquei escandalizado. Eu nunca vi tanto crente, boca suja, falando palavrão, xingando, agredindo o outro por causa de futebol. Eu falei, uau, eu via isso no mundo, estou vendo isso aqui entre os crentes. O que está acontecendo? É isso. A ira, as pessoas perdem a cabeça pelas coisas mais fúteis desse mundo. As pessoas perdem a noção de gentileza, quer se matar no trânsito, quer discutir no trânsito. As pessoas perdem a sensação de comunhão. Gente, o campeonato foi realizado para promover comunhão entre as igrejas da cidade. Imagina o inferno que foi. Pessoas brigaram, se agrediram por causa de futebol. A ira pecaminosa alojada no coração das pessoas foi a flora. E é isso mesmo. No momento do embate é que a gente percebe que está no coração das pessoas. Pode esconder um bom tempo, mas na hora que os problemas fervem, é aí que a ira vem à tona. Tome cuidado. Não haja com ira. Não haja com ira. Terceiro ponto, não alimente a ira. Por isso que Paulo fala assim, olha só comigo o verso 26. Fiquem irados, não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você tiver oportunidade para resolver, resolva antes do sol nascer. Ou antes do sol se pôr. Resolva. Se você tem oportunidade de resolver esse problema antes do dia amanhecer ou antes do dia acabar, resolva. Não alimente a ira. Não fica alimentando o seu coração, não fica alimentando, não fica planejando argumentos raivosos para acabar com a pessoa. Resolva o problema. Não fica alimentando essa ira que vai fazer mais mal para você do que para a pessoa. E tem muitas pessoas que ficam arquitetando o que falar, o que responder, para arrebentar o outro, para deixar o outro sem resposta, para denegrir o outro, e o outro vai alimentando, para poder pôr para fora esse veneno, que foi alimentado o dia inteiro. E Paulo está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, resolva. Resolva. É lógico que há momentos que a coisa está tão quente que você tem que deixar um pouco para depois. Mas quando você deixar para depois, prepara o seu coração, você. Já que o outro está tão fervendo e não dá para fazer nada, prepara o seu coração, mas depois resolva. Mas não fique alimentando a ira. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 37, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Então não alimente. Resolva. Converse. Chama a pessoa. Resolva os problemas conjugais. Resolva. Provérbios 29, 11 diz assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, meus amados, na Bíblia tem vários alertas contra a ira. Vários alertas. Quarto e último ponto. Não dê lugar ao diabo por causa da ira. Por isso que no verso 27, Paulo ele encerra dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Esse é o maior problema quando a ira não é resolvida.
quando nós extravasamos, quando nós agimos com ira, quando nós alimentamos ira, o diabo, ele vai agir. Por isso que Paulo está dizendo, não dê lugar ao diabo. Você que está irado, não dê lugar ao diabo. Porque o diabo vai agir trazendo divisão, desunião, feridas, rancor, amargura e ódio. E por vezes violência verbal e física. Não dê lugar ao diabo. E amados, eu tenho dito desse púlpito, como eu tenho visto como pastor, isso é até assustador, sabe? Que parece que eu estou ficando cada vez mais sensível para perceber essas coisas na vida das pessoas. O diabo agindo na vida das pessoas, arrebentando relacionamentos, arrebentando famílias, arrebentando corações. Porque um dia essas pessoas deram lugar ao diabo. E o diabo agiu diante desse problema. E muitas delas é a ira desenfreada e pecaminosa. Não dê lugar ao diabo no seu casamento. Resolva a ira. Não dê lugar ao diabo no seu trabalho. Resolva com seu patrão, seus colegas. Não dê lugar ao diabo com seus irmãos. Resolva. Não dê lugar. É por isso que Romanos capítulo 12, de maneira magistral, a partir do verso 17, Paulo escreveu assim: a ninguém tornais o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, se depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos, meus amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É Deus que se vinga, não nós. É Deus que retribui, não nós. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso. Não vença o mal com o mal. Controle a sua ira e vença o mal com o bem. Amém, gente? Eu termino com outro texto muito sábio. Provérbios 22, verso 24 e 25, o sábio aqui fala porque muitas pessoas ficam iradas, ou vivem iradas. E ele aconselhou assim, olha só: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos, e assim fique preso numa armadilha. Até a companhia de gente irada a gente tem que evitar muitas vezes. Tomar cuidado. Porque companhia de gente irada, de gente agressivo, muitas vezes acaba nos contagiando também. E ficamos agressivos. Por exemplo, você quer ver alguns exemplos? Eu acho interessante como as pessoas ficam agressivas na internet, nas redes sociais. Interessante. Quando alguma pessoa fala algo irado, aí o outro começa a digitar, falar outro irado, aí o outro fala uma coisa bem irada. E é inusitado que muitos desses, nas redes sociais, é um leão. Agora, quando você encontra face a face, vira um gatinho. Eu falei, e aí, é aquilo que você escreveu? Não, pastor, não foi bem assim, não. Não foi bem assim, não. Ah, não foi bem assim? Nas redes sociais é um leão. Cara a cara é um gatinho, sensível. Sabe, a ira acaba contagiando outras pessoas a caírem na ira. E o sábio está dizendo, olha, não tenha nem amizade com esses, para que você não caia na mesma armadilha. Amém, meus amados? Como vencer a ira? Primeiro, não extravase a ira. Cuidado. Segundo, não agir com ira. Terceiro, não alimente a ira. E quarto, não dê lugar ao diabo por causa da sua ira. Estas são as recomendações de Paulo para que de maneira terapêutica, baseado na fé cristã, possamos vencer a nossa ira. Amém? A minha oração é que Deus nos ajude, porque nós estamos vivendo num mundo tão estressado, num mundo tão violento, num mundo tão mal amado,
que por vezes ficamos irados. Toma cuidado com a medida da sua ira. Se for uma ira santa, é aprovada por Deus. Se for uma ira pecaminosa, é abominada por Deus. Tome cuidado. Tome cuidado com a situação do seu coração. Resolva o mais rápido possível, antes que isso venha afetar as áreas mais vitais da sua vida, como o seu casamento, criação de filhos, o seu trabalho, a sua comunhão na igreja, a sua vida pessoal. Resolva isso. Em nome de Jesus, resolva isso. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de você sair daqui e resolver isso no seu coração. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus. Hoje é dia de você vencer mais essa luta da alma, com o poder de Deus manifestado no seu coração. Vamos orar? Vamos orar? Oh, Pai amado, ajuda-nos, ó Deus. Como é difícil, ó Deus, nós somos de carne. A nossa estrutura é fraca. A nossa estrutura é revanchista, ó Deus. Ajuda-nos a não agirmos com ira desenfreada, pecaminosa, que chega ao ponto de arrebentar a vida do nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver o fruto do Espírito, o domínio próprio, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós dependemos da ação do Espírito Santo agindo em nós. Então abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a vivermos como os teus filhos. Ó Deus, cura, Senhor, o coração de cada um aqui e arranca, Senhor, as nossas iras. Nós oramos e nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.